com uma das figuras mais emblemáticas da noite rio-pretense. Ele é uma verdadeira lenda, é conhecido como Freddie Mercury rio-pretense, eu diria que do mundo, Luiz Carlos Bardari. Quem não conhece vai passar a conhecer a partir de agora. Olá, meu querido, como que você vai? Estou ótimo, graças a Deus, e vou cada dia melhor. Bom, esse podcast é seu. Hoje nós estamos na estreia e por isso nós estamos entrevistando o entrevistador. Quem é Luiz Carlos Bardari? Eu sou multimídia. Eu sou psicólogo, pedagogo, ator profissional, formado pela Escola de Arte Dramática da USP, passei em primeiro lugar e hoje estou aposentado, mas eu, desde 2012, quando eu ficava a madrugada toda no Facebook, eu tenho um amigo que me chamava de rei do Facebook, porque eu entrava e vinha 200 pessoas falando, e todo mundo pedindo, você precisa sair candidato a vereador. Eu falava, imagina, isso não é para mim. Só que no final do ano passado eu recebi uma espécie de chamado. Você tem que ir, porque Rio Preto merece coisa boa. Desculpa a falta de modéstia. A vida política sempre esteve muito presente na tua casa, desde que você era criança. Seu pai, fala rapidamente quem é seu pai, que é uma figura que dentro não só da polícia, mas em São José do Rio Preto desempenhou um papel muito importante, inclusive ligado a grandes figurões, a grandes caciques da política nacional. Fala um pouquinho, como é que foi o menino Luiz Carlos Bardari? Ele é filho de quem? Quem foi o seu pai? A sua mãe? Você tem irmãos, Bardari? Vamos falar um pouquinho da sua vida particular. Sim, eu tenho uma irmã, 1 ano e 8 meses mais velha que eu, chama Maria Cristina. Minha infância foi como de qualquer outra. Eu sempre fui o primeiro aluno da classe, ganhava medalha. Ganhei medalha do Carvalho Pinto, que era governador do estado no início da década de 60, como o melhor aluno da classe. E aos 5 anos de idade as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer. Eu respondia, palhaço de circo. Acabei virando, né? Porque no karaokê o que eu fazia? Dublagem do Freddie Mercury é uma espécie de palhaço, né? Não deixa de ser. É uma pessoa que leva entretenimento, alegria para as pessoas, que eu sempre fiz. E assim, em resumo é isso. Meu pai foi um dos fundadores do MDB, quando o governo militar abriu o bipartidarismo, que era o PDS e o MDB, do Ulisses Guimarães, né? Meu pai foi o primeiro candidato a vice-prefeito aqui em São José do Rio Preto, com o Mário Daló, irmão do Alberto Daló. Claro que não ganharam, porque era do MDB, né? Só dava Arena, chamava na época, né? PDS, era Arena, depois que mudou o nome. E na Revolução de 64, meu pai participou como membro da hoje ABIN, só que na época chamava SNI, Serviço Nacional de Informações. E ele trabalhava diretamente com o general Goberido Couto e Silva, que foi, na verdade, o cabeça de todos os presidentes da época. Ele era a eminência parda da época do regime militar. E eu cresci aí, com 15 anos decidi fazer teatro. Não fui bem, porque claro, não tinha feito nenhum curso na vida, né? E a Dinora do Vale era viva, subiu no palco, falando com um por um, virou para mim e falou assim, por que você não tenta jogar xadrez? Nossa, aquilo me derrubou, né? Eu falei, meu Deus do céu, sou tão ruim assim? Vou mostrar para ela que eu não sou. 1969. Em 1970 eu ganhei todos os prêmios de todos os festivais que eu participei como melhor ator coadjuvante. Inclusive, eu que poderia estar no Guinness Book como o mais jovem ganhador do prêmio governador do estado. Eu tenho esse prêmio em casa, você já viu. E aí eu queria fazer teatro comigo, meu pai não deixava. Com 21 anos eu já me emancipei. Fui embora para São Paulo, fazer escola de arte dramática, passei em primeiro lugar, 200 candidatos para 20 vagas, 250 candidatos mais ou menos, e eu passei em primeiro lugar.
também. E não consegui terminar o curso. Eu fiz o primeiro ano passando fome, porque o dinheiro que meu pai mandava, eu conseguia pagar a pensão com o café da manhã. Então eu ficava muitas vezes sem almoçar e sem jantar. Mas eu tinha uma amiga, Nazeli. Ela sabia, não falava nada, ela me chamava para ir jantar com ela na cantina da Mico Piolim, ali no começo da Augusta, quase em frente à Praça Roosevelt. E os pratos eram para 2 pessoas, então ela falou, não, a gente divide, porque o prato é para 2 pessoas, né? Então era quando eu conseguia jantar. E às vezes eu pegava no lixo pão, brigava com as formigas, assim, para tirar as formigas, para comer pão duro. Foi difícil, eu tive que parar durante um ano, porque tive escorbuto, que é uma doença que foi extinta na Idade Média, falta de todas as vitaminas essenciais, principalmente vitamina C. Aí tive que fazer cirurgia, gengivectomia nos 4 quadrantes, né? Uma vez cada um, colocando o cimento cirúrgico. Nessa época eu já estava trabalhando na academia de polícia em São Paulo, porque eu estudava na USP e morava na academia. E o pessoal não gostava, né? Achava que eu era espião da ditadura. Aí não me dei bem com o grupo. Quando saí, veio o convite da Globo para fazer novela, mas eu acabei recusando porque no ano que eu me formei, em 78, foi o ano que saiu a regulamentação da profissão de ator, que não era profissão. E eu levei minha carteira de trabalho na Globo. E a Guta, esqueci o sobrenome dela, está enterrada em Ribeirão Preto até. Ela era paraplégica, diretora de elenco. Aí eu li uma das cláusulas, estava escrito que eu estava cedendo os meus direitos de intérprete para a Globo. Eu falei, não, pode tirar essa cláusula. E o que é essa carteira? Eu falei, para registrar, agora sou profissional. Ela olhou para mim e falou, quem o senhor está achando que o senhor é? Aqui registrado só tem Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Coco e Regina Duarte. O senhor se acha parecido com algum deles? Eu falei, sou melhor que os 4 juntos, só que vocês nunca vão saber. Rasguei o contrato em 4, assim, joguei na cara dele e falei, não me chamem enquanto não me registrarem. Se registrarem, eu venho trabalhar. Vim embora, nunca mais fui convidado. Como que você entrou na Noite Rio Pretense, Pardalho? Assim, do nada, quando eu terminei a escola nacional, terminei em 78. Eu ainda trabalhava na polícia, aí fui transferido para o gabinete do secretário-geral, secretário de Segurança Pública. Eu era assessor do vice-secretário, e inclusive eu que instituí a estatística, porque na minha sala tinha um fax, telefax, né? Fax que vinha pelo telefone, assim. Todos os distritos tinham que mandar para mim todas as ocorrências, e eu tinha que separar por tipos de criminais. Aí eu comecei a perceber que os crimes de estupro, de cada 10, 7 eram na Zona Leste. Aí eu falei, mas espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Nós precisamos aumentar a prevenção na Zona Leste. Aí eu chamei o coordenador geral, que era o vice-secretário, ele se chamava Coronel Togor Tessitori, não sei se está vivo, já deve ter falecido, que ele já era de idade, em 78, 77, 79, entre 79 e 80. Ele falou, gritei eureka, falou, você acabou de descobrir a estatística na polícia, vamos fazer agora, você vai fazer estatística de tudo. Eu falei, fiquei louco, transtornado, né? Aí eu cheguei e falei para ele, de cada 10 estupros, 7 acontecem na Zona Leste, nós temos que aumentar o policiamento lá, né? E foi onde ele ficou super feliz comigo. Aí, como prêmio, me transferiu em 80 para Rio Preto. Aí, quando eu cheguei, eu era o único ator profissional da cidade. Então, onde eu ia, as pessoas iam atrás de mim. Eu ia no barzinho. Então, você virou uma celebridade. Uma locomotiva social. Quando ela vai, ela carrega um monte de vagão, né? Hoje seria uma influência. Hoje seria uma influência, exato.
Aí eu comecei a trabalhar em pequenos lugares, assim, informalmente, como relações públicas, lotava. Aí eu cansava, ia para outro lugar, vazio, em 2 meses lotava. Até que eu cheguei no sarau, em 3 meses eu lotei, o sarau não cabia mais, não dava mais para ficar onde era, que era o primeiro sarau onde foi, né, a São Vito que fechou. Aí em 3 meses o Eduardo me chamou e falou, nós vamos mudar e vamos tirar o pai do Cacá, que era o sócio dele, ele vai ficar aqui, no sarau velho, nós vamos abrir o sarau novo, que era na marginal da Washington Luiz. E eu inaugurei, fiquei 4 anos com ele ali, até que a Maria Miron me chamou para abrir a Boate de Champanhe. Foi quando eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu ganhava, na época, R$2.000 por semana. Não, era como se fosse real, não era real ainda, né? Real passou a ser 92. Só que eu pedia para ela, não apareça, porque o que o povo quer, vem aqui, é saber quem é Maria Miron, a famosa cafetina, né? E ela não aguentava, ela atravessava o restaurante francês que chamava La Fontaine, Champagne. La Fontaine era a boate, Champagne era o restaurante francês. Tinha 5 ambientes, e um dos ambientes era o restaurante. E ela passava com panela na mão, de chinelo havaiana. E o Maria, pelo amor de Deus, some daqui. Aí eu não cansei. 6 meses, ganhei o suficiente para comprar meu primeiro karaokê, só que eu não sabia que já estava com ordem de fechamento. Não iam renovar o alvará, porque a vizinha era a presidente da Codefat, ela não gostava do barulho dos carros quando saía, eu acordava ela. Era na Coronel Espínola, no centro. E aí tive que fechar, fiquei algum tempo fechado, até que achei um sócio para abrir o primeiro karaokê ZYB, que era aquele pequenininho, onde é hoje uma boate de prostituição, digamos assim, né? E o famoso Notórios, como então, surgiu? O Notórios foi depois que eu fui para o segundo ZYB, que era o dobro, não, 10 vezes o tamanho. Eu recebi um convite do dono, lá funcionava Dama de Paus, que era esqueci o nome dele, já faleceu até. Ele tirou ele de lá e colocou o ZYB lá. Só que ele não cumpriu o combinado comigo. Ele não reinvestia, queimava uma lâmpada, deixava queimada, e assim foi. Até que chegou uma hora, queimou o microfone, eu tive que gritar, aí chamei todo o segurança, tira todos os aparelhos, coloca no meu carro que eu estou indo embora. Gente, adeus, não volto mais aqui. Assim, sem saber o que fazer depois. Acordei e falei, meu Deus, o que eu fiz? E agora? O que eu vou fazer? No domingo, isso é sábado para o domingo, né? No domingo veio um primo meu que morava na Indonésia, na época. E ele falou assim, você vai passar uns 4 meses comigo lá. Eu falei, nossa, eu não falo direito inglês, faz 30 anos que eu fiz curso de inglês, esqueci tudo. Eu falei, não tem problema, eu vou deixar tudo escritinho, gate, portão. Foi me dando as principais coordenadas, até que eu consegui chegar, né? Consegui chegar, fiquei 4 meses na Indonésia, em Jakarta, na capital. Ele era muito rico, era vice-presidente de um banco. E aí tive a ideia de montar o Notorious, que é a única palavra em latim que não se traduz. Todas as línguas falam Notorious, que é notável, né? Coisa que se nota. Aí eu cheguei e o Marcinho veio atrás de mim, falou, Dantas, nós vamos fechar São Francisco, o que você acha de a gente fazer uma sociedade? Aí fizemos a sociedade, eu fiquei com 51% para ser majoritário, que os equipamentos praticamente eram meus, eu trouxe equipamentos da Indonésia. O primeiro videokê do Brasil foi eu que trouxe, da Indonésia. E assim foi durante 5, 6 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, um pouco menos, acho que mais, 6, 7 anos. Até que começou a dar prejuízo. Alguma coisa errada estava acontecendo, né? Aí eu, para me livrar
do trem, falei, dou para vocês a minha parte, vou sair. E essa foi minha vida. Eu entretinha as pessoas de terça a domingo, e assim, de quarta-feira dava 500 pessoas, sexta e sábado eu tinha 97 poltronas, eu colocava 950 pessoas lá dentro. É verdade ou é lenda que você chegava a tocar as pessoas, vão embora para suas casas? Eu falava no microfone, vocês não têm vergonha na cara, gente, tá cheio de lugar para ir, tem que ser aqui, porque o povo ficava gritando lá fora, na fila, para entrar. Mas como eu não cabia mais, eu mandava fechar a porta, porque qualquer esbarrão ali podia sair uma briga. Mas nunca teve nada na verdade? Não, eu falava pro pessoal de fora, né? O pessoal de dentro gritava, êêê! Não, graças a Deus, briga sempre tem, né? Mas nada grave, nada fora dos padrões de uma casa noturna. Nada grave, nada grave. Bom, como todo mundo já está percebendo, o Bardari tem muitas histórias, algumas saborosas, né? Absolutamente deliciosas de serem ouvidas, porque à noite, a Rio Preto não é diferente, os gatos não são pardos, os gatos têm cores e as pessoas têm as suas histórias, as suas memórias, mas a gente não pode, assim como o exemplo que o Bardari deu no caso da Maria Miron, esgotar as histórias mais pitorescas, aquelas que fazem do Bardari, mesmo depois de muitos anos, um rei da noite riopretense que entrou para a história, está na memória de quem tem mais de 40 anos ou quem ouviu os pais contarem as histórias de Luiz Carlos Bardari. Mas a partir da próxima terça-feira, a cada 15 dias, nós teremos um podcast novo. Eventualmente a gente pode ter um podcast extra, né, Bardari? Dependendo do assunto, da urgência ou enfim, né? Mas a cada 15 dias, às terças-feiras, a partir das 19 horas, o Bardari vai estar aqui conversando com vocês, trazendo sempre um entrevistado, uma entrevistada com algum assunto de interesse. Então, Bardari, você é pré-candidato a vereador? Sou. Eu, desde 2012, que eu ficava a madrugada toda na internet, as pessoas pediam para eu ser candidato. E eu achava que não era para mim. Mas até que eu falei, não, pera, por que não? Nós precisamos de sangue novo, ideias novas, e as minhas ideias são boas. A minha honestidade é a única herança que meu pai deixou. A maior herança que ele deixou para mim foi a honestidade. E o mundo está precisando mais de generosidade, de pessoas generosas. Então eu quero fazer uma administração na Câmara Municipal, caso seja eleito, baseado na generosidade. Atender o povo com educação, procurar atender os pedidos da população, principalmente dos mais necessitados, dos bairros mais periféricos, algumas coisas do centro que precisam ser resolvidas, né? Enfim, estarei disposto os meus dias todos eu estarei na Câmara, dentro do meu gabinete. Não é como hoje, você vai na Câmara e outra, só tem uma sessão por semana, uma cidade que é capital de uma região metropolitana, como São João do Rio Preto, com quase 500 mil habitantes, tem uma sessão semanal, tem que ter no mínimo 2 sessões semanais. Eu vou lutar para isso. Transparência total, minhas portas vão estar abertas à população. Ética. Prestação de contas, ética acima de tudo. Inclusive eu penso o seguinte, se alguém da oposição, partidos de esquerda, apresentar algum projeto que seja interessante, que seja bom para a população, por que votar contra? Por que votar contra? Votar a favor da população de Rio Preto e do crescimento da cidade. Exatamente, crescimento ordenado, não esse crescimento desordenado que a gente vê. Eu quero ver uma Rio Preto sem nenhuma favela. Então podemos esperar um podcast com o Bardari a partir da próxima terça-feira. Muita diversão, entretenimento, conversa boa, sempre com o jeito Bardari de ser, com ética, com transparência, com inteligência e com esse humor e com a gratidão que é característica do Bardari. Podem esperar e podem me cobrar. Sou pré-candidato a vereador. Infelizmente não tenho dinheiro para fazer campanha, dependo das verbas do partido, né? E eu creio que o partido vai me ajudar bastante.